Olá, meus alunos, tudo bem? Estamos aqui mais uma videoaula para vocês, tá? A gente está fechando o capítulo 2 do livro, falta um tema que eu quero fazer uma videoaula ou uma aula mais explicativa, que é sobre a ONU, tá? Nesse momento de coronavírus, falar sobre a ONU, a OMS, tudo que envolve a ONU é importante, então eu vou detalhar ela em uma aula específica sobre, tá? Tirando isso, falta esse tópico de hoje, que são blocos econômicos, que ficou um pouco extenso por causa do tamanho dos blocos, da quantidade, e falta falar um pedacinho sobre o Brasil nesse mundo todo, que a gente vai falar no finalzinho da aula de ONU, se sobrar um tempinho ali, tá? Então a primeira aula que a gente vai falar, a primeira coisa é sobre bloco econômico. O que é um bloco econômico, tá? Primeira ideia é entender o que é bloco. Bloco é a união, junção de alguma coisa. Bloco econômico são países que se unem, tá? Para gerar mais lucro, para desenvolver e dinamizar a economia e gerar mais lucro, tá? O bloco econômico parte do princípio básico daquele antigo dito popular: a união faz a força. A ideia do bloco é essa, tá? É sempre dinamizar a economia, ganhar mais dinheiro, juntar, fazer movimentar a economia. Dentro dessa condição, eu tenho vários tipos de blocos e cada um com a sua característica. Então, por exemplo, eu vou citar a União Europeia lá na frente. Ela é uma característica única. O NAFTA tem uma segunda característica. O Mercosul, uma terceira característica. Cada bloco tem a sua característica, eles não são iguais. O que eles têm em comum é a ideia de dinamizar a economia, melhorar a economia para gerar lucro. É essa a ideia básica. Dentro dessa condição, eu vou citar as características principais de 4 tipos de blocos, que são os mais comuns. Vamos lá. Primeiro bloco, primeiro tipo, é a zona de livre comércio. Ali eu tenho uma redução ou zerar as tarifas de negociações que eu tenho entre o meu país e o país ainda pertencente do bloco. A união aduaneira ela é um pouquinho maior do que isso, que além de organizar essas tarifas de importação e exportação, ela tem uma tarifa única para exportar para fora. Então os países membros desse bloco, tá, eles vão ter uma tarifa comum, uma tarifa de exportação comum. Por exemplo, o país A produz geladeira e o país B também produz geladeira. Dentro dessa condição, eles vão exportar para outros países. Só que esses países vão comprar de tarifas diferentes? Não, se for do bloco. Vai comprar com uma tarifa comum, evitando assim uma concorrência, evitando que um país destrua a economia do outro. É uma ideia de manter a força desses países. Eu tenho um mercado comum, que visa a livre circulação de produtos, bens e capitais. Tá? Isso é um momento pré-União Europeia, que na União Europeia eu ainda tenho uma decisão política comum, tá? E eu posso, a moeda única, é muita mudança em relação a isso, tá? Então eu tenho o mercado comum e depois a união política. Esses são os 4 blocos. Até aqui eu falei simples. Essas características estão na página do nosso livro. Eu fiz um resumo apanhado rápido, tá? Eu sei que está numa página na parte superior da folha, então não lembro o número da página, mas está lá. Olha com mais calma, com mais carinho. Dentro dessas mudanças, eu tenho o primeiro bloco econômico, que é a Unasul, que é a União das Nações Sul-Americanas. Dessa ideia aí que surgiu o tal Foro de São Paulo, não tem nada a ver com nada, é loucura. Tá? Invenção de doido na ideia de nada. Mas a Unasul, sim, é um bloco econômico. A ideia é fortalecer os países do continente sul-americano, mais o da América Central, contando com o México, que faz parte da América do Norte, e a ideia é realmente também lucrar. Qual é a problemática? Esses países são alguns muito instáveis politicamente, têm uma economia, alguns também combalidos, e os outros têm uma economia muito boa. Então eu tenho uma grande desigualdade social e política dentro dessa condição. E é um bloco mais recente. Tá? Esse bloco ele data mais ou menos de 2010, 2012, que estão tentando construir, mas que ele ainda não foi para frente justamente por causa dessas instabilidades, dessas condições que acabam dificultando e atrasando todo o processo de união. Tá? Vamos para o segundo bloco, que é o CAADC. O CAADC é um bloco que tem na África, ali na sua parte central ao sul. E a ideia básica é simples, de novo, aumentar o lucro dos países, melhorar. Só que aqui na África ainda tem um detalhe, a gente envolve a questão
das doenças, de ajudar, de combater, de melhorar o IDH desses países. E eu ainda tenho também uma ideia de unir esses povos que foram desunidos dentro do seu processo de expansão e exploração europeia lá no século XVI, XVII e XVIII. Tá? Esse é o CAADC. Esses dois blocos econômicos, eles têm a sua importância, mas uma importância menor dentro de toda uma geopolítica mundial. São importantes, mas para um pouquinho. Passou desse, a gente tem a APEC. A APEC já envolve uma coisa maior. Por quê? Envolve Estados Unidos, envolve Rússia, envolve Japão, China. Então a APEC ela possui um grande volume de comércio, apesar de um pequeno detalhe. As decisões do bloco não são decisões que vão ser seguidas, são conselhos. Então, se o bloco APEC decide que todo mundo vai vender um carro vermelho, essa decisão não é uma obrigação, é um conselho. Eu sigo se eu quiser. Então, ela acaba perdendo a sua importância e talvez a sua força, porque ela reúne os Estados Unidos, a maior economia do mundo. Eu tenho a China, uma das maiores economias do mundo, em crescimento desde a década de 70. Eu tenho a Rússia, que apesar do fim da Guerra Fria, eu ainda tenho a questão política importante dela, a questão bélica, toda a questão que ela está voltando no momento, está crescendo. Eu tenho o Japão, terceira economia mundial. E eu tenho várias pequenas economias ali que são interessantes, que são fortes, como o Chile, por exemplo. Eu ainda tenho o México envolvendo ali. Então há uma troca, uma transição comercial muito interessante ali. Porém, por essa decisão deles de ser um conselho, ser consultivo, não ser algo obrigatório, acaba tirando o poder dessa PEC, dessa ideia, desse bloco econômico. Por isso ela acaba também sendo um pouco menor. Pouco. Mas ela também tem muita importância porque gera muito dinheiro, muita renda, muito lucro para os países membros, tá? Vamos para o NAFTA. O NAFTA ele acaba ganhando a natural importância porque o líder maior são os Estados Unidos. Tá? E aí, tudo que envolve hoje os Estados Unidos é de grande importância. O NAFTA ele envolve 3 países: México, Estados Unidos e o Canadá. Os Estados Unidos a gente não precisa nem falar muito. Maior potência mundial, maior poder bélico mundial, maior economia, tudo muito gigantesco. Não precisa falar muito. O Canadá chama a atenção, porque o Canadá, a gente acha que ele é um paísinho complementar, bem tosco essa ironia, um paísinho complementar aos Estados Unidos. É uma meia verdade, mas não é uma verdade inteira. Tá, o Canadá é considerado um país desenvolvido, tem uma importante indústria, principalmente na porção sul do seu território, que é a porção mais colada aos Estados Unidos. Boa parte das suas trocas comerciais são com os Estados Unidos, mas o Canadá é um país totalmente independente, que difere até suas opiniões políticas sobre os Estados Unidos. Muita coisa de discordância mesmo. Tá? Mas economicamente ali ele é dependente um pouco, sim, mas vende muito para muita gente, para muito fora. E ainda tem um detalhe, o Canadá, no caso, ainda tem uma ligação com a Europa, porque o Canadá teve a sua origem meio francesa, meio inglesa, e depois americana, e essa origem faz com que o Canadá tenha estreitos laços com a Europa, fazendo com que ele tenha um acesso melhor. E também por ter uma política mais pacifista, ele tem um acesso melhor. Por isso que ele vende bastante. Tá? Então, o Canadá ele não é um paísinho qualquer, não, ele é um país desenvolvido, com uma economia fortalecida, com um IDH legal, ele tem uma condição econômica, social e política dentro do contexto mundial bastante interessante. México. O México já complica um pouco a coisa, porque o México é um país muito próximo ao que seria o Brasil, porém com uma problemática imensa. O vizinho são os Estados Unidos, e aí há um problema de tráfico de drogas pesado, que envolve gastos excessivos sobre isso. Eu tenho uma questão de migração absurda dos mexicanos e de outras pessoas indo do México para os Estados Unidos em busca do American Way of Life. Tá? E o México é um país muito desigual em relação aos Estados Unidos. Enquanto o Canadá com os Estados Unidos existe desigualdade, mas não é tão pesada, não é tão grande, do México é uma desigualdade muito pesada. E aí o que vai acontecer? O México acaba ficando hiperdependente dos Estados Unidos. E o que acontece? Os Estados Unidos inverteram a lógica, é muito legal ver isso. Assiste um programa na Discovery, eu vejo um na Discovery Turbo. Na Discovery Turbo é o Mexicânicos, que eles falam também que é a Oficina de Sonhos. E aí você compara um no canal History, que é o Caçador de Carros, alguma coisa assim.
você vê a diferença de trabalho. Enquanto no México eu tenho uma empresa que lida com as pessoas, com o seu trabalho de qualquer jeito, nos Estados Unidos segue toda uma lógica. Por que isso? Porque as legislações nos Estados Unidos, o sistema econômico, tudo faz com que siga de uma forma X. No México, como há necessidade, há desemprego, a falta de dinheiro, eles aceitam, vamos abrir aspas aqui, se aceitam qualquer tipo de trabalho, eles abrem mão de certas seguranças trabalhistas, ambientais, em nome do emprego. E isso aí causa uma grande desigualdade social. Então, hoje eu tenho uma economia mexicana que é muito dependente dos Estados Unidos, apesar do bloco NAFTA ali, dele estar ali. Ele é um país altamente concentrado, a sua população, altamente concentrada, as suas riquezas na mão de poucas pessoas, tá? A parte norte do México é uma coisa, a parte sul do México é uma coisa completamente diferente, tem uma desigualdade absurda, mas esse é o NAFTA, tá? Esse é o bloco que a gente envolve os três países. Por isso a importância lá no início da Unasul, que o México está tentando, junto com outros países, inclusive o Brasil, desenvolver a tal da Unasul, que deu uma resfriada nesse momento por causa das mudanças políticas que envolveram todos os países que estão dentro da Unasul. Passando do NAFTA, a gente segue e vai falar do Mercosul. Qual é a importância do Mercosul? Para começar, é o bloco econômico onde o Brasil faz parte. Tá? Então, a gente acaba dando um destaque maior porque a gente está envolvido diretamente nessa condição. O Mercosul é o mercado comum do Sul, tá? Ele foi criado com a ideia, primeiro, com 4 países, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Depois outros foram convidados, outros são membros. E tem uma confusão ainda por causa da Venezuela, porque a Venezuela é ou não é uma democracia, há uma discussão imensa sobre isso, que não é o nosso momento agora discutir, tá? Hoje você pode falar que a Venezuela é uma democracia, até certo ponto sim, mas existe uma questão ditatorial do Maduro sim também, então hoje não há um consenso exatamente. A gente chama de ditadura, mas é um pouco pesado. A Venezuela eu vou deixar ela de lado, mas envolve isso, tá? Então qual é a ideia desse bloco Mercosul? É simplesmente vamos nos unir, somos 4 economias minimamente igualitárias, Brasil e Argentina têm economias similares, Paraguai e Uruguai ficam um pouco para trás, mas não tanto. Então vamos fazer isso e vamos criar a tal da TEC, aquela tarifa externa comum, para quê? Para que a gente não compita entre si, a gente não fique disputando o mercado entre os países aqui, os vizinhos, porque qualquer condição que dê errado num país vizinho vai afetar o outro. Então vamos tentar unir forças e fazer dar certo. Mas qual é a problemática da Mercosul? Simplesmente aspectos históricos, principalmente aqueles que envolvem Brasil e Argentina. Tá? O resquício histórico, político de Brasil e Argentina não é uma característica exclusiva de futebol. Tá? Isso é uma característica mais para trás das disputas territoriais que envolveram a Bacia do Prado, que deram origem ao Uruguai, a discussão do Paraguai. Existe muita coisa para trás, além do Brasil e Argentina no futebol ou em outras áreas esportivas. Essa briga de futebol não é o principal. Isso aí é uma cerejinha perto de um sorvete inteiro. Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre a criação dela. Eu vou ler umas informações aqui. A primeira coisa que aconteceu foi, década de 80, começa a negociação para ter o bloco econômico Mercosul. Por que começa a ter o bloco econômico Mercosul? Gente, estamos no fim da Guerra Fria. O crescimento, o surgimento da globalização está vindo, a nova ordem mundial, e a percepção é, precisamos nos unir para conseguir mais espaço no mercado. Os Estados Unidos vai ganhar a Guerra Fria, você já tinha essa noção na década de 80, você já conseguia perceber que a União Soviética estava ruindo, então vamos entrar num novo momento. E esse novo momento vai exigir que a gente seja mais forte, para encarar principalmente os Estados Unidos. Vamos formar esse bloco. Então lá na década de 80 começou essa discussão. Em 85, José Sarney, que era o presidente do Brasil, e Raul Alfonsín, que era então o presidente da Argentina, começaram a conversar. E em 90, no início da nova ordem mundial, onde o capitalismo vai predominar, acaba aquela dicotomia Guerra Fria, dicotomia União Soviética, Estados Unidos, e a gente entra somente no mundo capitalista, basicamente Estados Unidos, tá? A gente fala do mundo multipolar. Eles conseguem se organizar
produzir o documento para o bloco e convidam os dois países vizinhos, Paraguai e Uruguai. E aí, em março de 91, foi assinado o Tratado de Assunção. O Tratado de Assunção é o documento oficial que dá diretrizes, as diretrizes do bloco, as regras e o que eles vão fazer, excede tudo que envolve o bloco, está ali assinado no Tratado de Assunção em 91. E aí vamos aos objetivos dele. Principal, estabelecer uma zona de livre comércio entre os países envolvidos. Garantir circulação comercial de produtos sem precisar de trâmites burocráticos em relação a uma exportação. A tarifa externa comum, que em 95. Essa tarifa é utilizada para produtos importados que entram no país envolvidos. Qual é a ideia básica? Evitando que um dos países dê preferência a um tipo de produto que esse país seja a porta de entrada de algumas mercadorias. Um exemplo muito legal disso, que a gente pode ver, é a placa do carro. Essa nova placa que ela tem, a antiga placa que era cinza, ela tinha 3 alfas, que são as letras, e 4 números. E agora são 4 alfas e 3 números. Essa mudança envolve uma questão quantitativa, uma questão matemática, numérica mesmo, tá? Isso vai envolver, mas também envolve a ideia de aquela placa, ela é da Mercosul, então eu consigo ter uma circulação mais tranquila com aquele meu carro, com o seu carro, com a placa sul-americana, com a placa do Mercosul, porque vai ser uma base de dados únicas, assim como vários outros documentos, várias outras burocracias também têm um dado único. E assim a gente evita roubo, facilita, aumenta a circulação de pessoas, de bens, de capitais, facilitando assim e gerando assim mais lucro. É essa a ideia da placa Mercosul, de outros aspectos menos que a gente não consegue perceber, que a gente não consegue ver. Vários detalhes, como essa questão da tarifa, de compra e venda, acordos que existem dentro. Porém, como sempre, as grandes desigualdades sociais, políticas e econômicas dos 4 países, para ficar somente nos 4, causam grandes controvérsias. E aí o bloco ele fica um pouco atrasado. Ele se atrasa, ele é uma briga constante, você não consegue desenvolver ele como deveria. Tá? Essa confusão, essas brigas mal resolvidas acabam atrasando o sucesso do Mercosul, o sucesso que poderia ser o Mercosul, fazendo até com que os países membros procurem outros acordos que talvez sejam mais vantajosos a eles nesse momento de confusão. Tá? Então, eu minimamente aqui fechei com vocês a parte do Mercosul. Agora a gente vai para a União Europeia, essa é a parte maior e a mais importante porque tudo aquilo que a gente discutiu de bloco econômico no início do vídeo, a União Europeia ela conseguiu elevar a um grau absurdo. Por quê? Primeiro, ela envolve uma união econômica. Ela adota a moeda euro. Então, em qualquer país que você andar com dinheiro, aquele dinheiro vai ser aceito em 20, 25, 28 países na última contagem. Então, vai ser uma moeda única. Ah, mas tem um país aqui que não é o euro, como a Inglaterra, que ainda mantém a libra esterlina, que é uma moeda, acho que é tricentenária, já está bem antiga já. Por que não, a gente não quiser. Tá, mas eu tenho a noção de quanto vale uma libra esterlina e o euro e eu consigo fazer a conversão, facilita. Tá? Então, eu estou falando da unidade monetária. Eu tenho a questão das seguranças. A questão de algumas políticas públicas de segurança, sociais, saúde, tudo envolve o grupo de países. Tudo abre aspas. Existem condições que os países vão fazer individual, mas as que envolvem o mundo, as que envolvem aspectos maiores, vão ser decididas em blocos, por exemplo. Há pouco tempo atrás estava discutindo a questão da migração, da xenofobia. Quais políticas a gente vai adotar? Vamos receber? Não vamos? O que vamos fazer? Essa decisão foi discutida no Parlamento Europeu. Tá? Então, eu tenho instituições políticas europeias. Eu tenho a figura do cidadão europeu. Se você hoje pegar a ideia e conseguir tirar por algum motivo qualquer uma carteira, uma identidade europeia, você não vai tirar a identidade europeia somente, é da União Europeia toda. Então, se você hoje é um português, você consegue circular a Europa toda com um documento de identidade único, com o mesmo dinheiro, com tudo. Então, tudo isso criou uma condição que facilita e gera mais riqueza, mais movimentação, mais trocas, mais dinamismo dentro dessa economia. Então, eu tenho uma instituição política, eu tenho uma instituição econômica, eu tenho uma instituição social que visa tudo que envolve isso. Então, essa instituição da União Europeia faz com que a galera chegue ali foi muito maior do que os outros blocos. Por isso ele é o maior, por isso ele é o mais importante, é o exemplo que em tese deveria ser seguido pensando em dinamismo econômico populacional dentro de um bloco.
Por isso a gente deixa ele por último. E aí ele tem algumas características que fazem com que a história dele seja longa. A história dele não é curta. Ele não começou, como por exemplo o Mercosul, que começou na década de 80, como a Unasul, ela começou ali nos anos 2000, 2010. Não, a União Europeia, ela tem sua origem básica, simples, lá na Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial está acabando, quando ela começa a acabar, o que acontece? Eu tenho a Benelux. Benelux é as iniciais de Bélgica, Holanda, que fiquei na dúvida agora se é no inglês ou no holandês, é Netherlands, e Luxemburgo. Pegou as iniciais dos três países e eles começaram a fazer acordos laterais, bilaterais, trilaterais, para fazer aumentar o dinamismo da economia, principalmente envolvendo carvão e aço, que era o que precisavam para desenvolver naquela questão a economia daqueles países devastados pela guerra. Você não esquece que a gente está falando de Segunda Guerra Mundial. Então eram países que estavam direto ou indiretamente envolvidos. O que eu faço? Crio a Benelux. Tá? E a partir daí, a Benelux, vamos lá, foi criado durante a Segunda Guerra. Já tinha comentado. Recebe o nome de Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Comentei. E o objetivo? Integrar em um mercado comum e único. Apesar das diferenças, todos os blocos eles têm a mesma ideia simples. É integrar e lucrar e dinamizar. É sempre uma ideia simples. Depois do Benelux, eu vim a SECA. Olha o que eu vou falar sobre a SECA para você. Alguns autores consideram que não foi o Benelux, tá? Eu considero ali, por base, uma pré-União Europeia, mas a ideia é mais simples. A ideia de uma integração maior realmente foi na SECA, tá? Foi criada em 52 e era composta pelos países da Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, mais França, Itália e Alemanha Ocidental. Você lembra que nessa época, em 1950, a Alemanha Ocidental ela existia porque também existia a Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental era parte do bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, não esqueça disso. Depois disso, por conta disso, era chamado da Europa dos Seis. Aí, diante disso, a SECA se caracteriza por uma integração do mercado siderúrgico de aço. Você não esquece, a gente está falando em desenvolvimento. E um dos pilares do desenvolvimento ainda da segunda Revolução Industrial, porque naquele momento não estava tendo a terceira Revolução Industrial, era o aço. O aço era um motor de todas as construções que poderiam ser construídas. Então, você tem uma maior integração entre esses países, formando o que lá na frente a gente vai discutir e fala sobre a União Europeia. Passado esse período da SECA, que é 1952, eu tenho por volta de 1957 o Tratado de Roma. E nesse Tratado de Roma eu crio o mercado comum europeu. Tem o surgimento de alguns novos estados na Europa e eu tenho também a maior concentração. Esse é o embrião, realmente, do que vem ser a União Europeia. Esse é o primórdios ali, o início do que a galera pensou na União Europeia de 2020. Dessa integração, dessa divisão de poderes econômica, política, dessa integração toda, ela começou a ser pensada bem aqui. Gente, eu estou falando de 1957. Então, nesse momento, eu estou falando já de 10 anos de acordos bilaterais, trilaterais, depois da Europa dos Seis, e agora eu tenho o Tratado de Roma em 57. Aí fala assim, além dos integrantes da SECA, integram o bloco MCE, o Mercado Comum Europeu. Eu tenho Inglaterra, Irlanda e Dinamarca, depois a Grécia, aí entra Espanha, Portugal e vira a Europa dos 12. Isso já em 1986. Então eu estou falando de desenvolvimento de toda uma aliança em pelo menos 20, 30 anos. Não são 10 anos, tá? É uma coisa muito maior. E também caracterizada pela proposta de uma livre circulação de bens, de pessoas, de capitais. A partir disso, tudo vai ser baseado nessa ideia. E pela primeira vez nesse contexto, eu tenho a ideia da livre circulação de pessoas, tá? Ainda está ali começando, não era. Quem vai permitir toda essa circulação de pessoas é o Tratado de Maastricht. É horrível falar esse nome, mas é assim mesmo. Maastricht. O Tratado de Maastricht é assinado em 91 e ele foi o que criou base, o que a gente chama de União Europeia hoje, tá? Ele que começou a oficializar em 1991. A gente foi lá na década de 40, falou do Benelux. Em 1952, Europa dos Seis. O Tratado de Roma e Mercado Comum Europeu em 57. Falamos da Inglaterra, da Espanha, de Portugal. Alguns integrando em 70 e 80.
E agora em 91 eu tenho o Tratado de Maastricht, que é a base, o pilar para o que vai ser a União Europeia hoje. É o mais completo documento que eu vou atrelar à União Europeia hoje, em 1991. De novo, volta lá para o Mercosul, a ideia, a gente está voltando, saindo de uma Guerra Fria, do mundo bipolar, para um mundo multipolar, onde há um predomínio do capitalismo. E dentro desse mundo do capitalismo, eu tenho uns Estados Unidos muito forte, com poderio econômico absurdo, com poderio militar absurdo. Então, para eu competir, eu, país europeu, sozinho com os Estados Unidos, eu não consigo. Então, vamos fazer o quê? Vamos nos unir e agora sim, vamos oficializar logo essa União Europeia e aí entra o Tratado de Maastricht, tá? E, por último, eu tenho um pequeno pedaço lá no livro, porque ele é muito recente, foi agora de 2015, 2016, que é o chamado Brexit. O Brexit está sendo muito falado nos jornais, nos últimos 1, 2, 3 anos, está muito falado, mas no livro é um pedaço razoavelmente pequeno, até pelo seu grau de importância. O Brexit é uma mistura de Bretanha, tá? Que fala referente à Grã-Bretanha, Inglaterra, País de Gales e outros, e com Egito, saída. Tá? Então a Inglaterra ela estava vivendo uma crise de empregos, uma crise econômica, e começaram a questionar dentro da Inglaterra se valia a pena ficar na União Europeia. Resumo, fizeram uma eleição, e essa eleição deu uma margem de ganho para sair, só que até para sair da União Europeia foi algo muito difícil, está muito complicado. Fizeram uma nova eleição, que não é esse nome eleição, é um segundo nome, por favor, depois vocês me corrijam. E a diferença de quem quer sair, de quem quer ficar fora, é tão pequena que atualmente a gente mantém. A gente não saiu ali. Existe o processo para saída, mas ainda não saiu e estão lutando politicamente para manter a Inglaterra ali. Você não esquece que a Inglaterra é um dos maiores países do mundo, ainda assim, mesmo de toda a derrota lá na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, mas ela foi berço da primeira Revolução Industrial, foi grande e importante no segundo, a Revolução Industrial, mesmo ao longo da Guerra Fria ela foi importante depois ali da sua evolução e da sua recuperação a partir da Segunda Guerra Mundial. Então é de interessante para o bloco que ela permaneça. Então estão tentando chegar no consenso para que a Inglaterra não saia, apesar de uma metade do povo querer sair por causa desses problemas políticos e econômicos. Há essa ideia, mas por enquanto ainda estamos ali. Meus alunos, eu estou fechando aqui a nossa aula, tá? Nesse momento, a gente fechou só blocos econômicos. Não esqueça, a próxima aula eu falo sobre ONU, tá? E vou falar um pouquinho sobre o Brasil. Peço já que deixem mais ou menos pronto todos os exercícios do capítulo 2. Do capítulo 1 estavam feitos. Eu preciso só ver um mecanismo de correção que eu vou comentando com vocês pela plataforma. Tem alguma dúvida? Alguma sugestão, alguma indicação, por favor, fala na plataforma, conversa com a gente ali, chama, não deixa de olhar, que a plataforma é a melhor forma da gente se comunicar, da gente trocar ideia. Eu estou sempre postando alguma informação, algum vídeo complementar, então não deixa de assistir, de ler, de procurar, de pesquisar. É importante para a gente e para você esse link que a gente vai estar fazendo, tá? A partir disso, um beijo e até logo.